Então, boa noite. Hoje temos todos os convidados são especiais, mas é o doutor, diz lá, Paulo, para eu não me enganar. Eu sou o Dr. Gica. Ele vai já explicar o que é o doutor Gica. Pronto, ele é o Paulo Figueiredo, diz que mais conhecido pelo doutor Gica. Aliás, quando o Carlos Júlio me mandou, olha, quem vai apresentar é o doutor Gica, e eu disse assim, tá bem, mas não te importas dizer qual é o nome, o nome real, porque se for preciso, o doutor Gica é capaz de ser mais real do que, ou mais conhecido do que o Paulo Figueiredo, mas para estes efeitos, portanto, tínhamos que saber o teu nome do cartão de cidadão, pelo menos parte. E porque é que o Paulo está aqui? Antes de mais nada, porque o conhecemos via Pescada número 5. Lembrar que amanhã é o último dia para verem esta exposição, que é uma pequena parte. Aliás, nós fizemos questão de pedir aos Pescada para trazerem uma exposição enorme, que nós tivemos o privilégio de ver em Tentugal, nos passos, no solar dos passos de Tentugal, é assim, não sei se estou a dizer bem, é? Pronto. Então nós tivemos o privilégio de ver aquilo, foi de facto uma experiência espantosa do ponto de vista artístico, da cenografia, do lugar e de todo o programa em volta. E este grupo tem a particularidade de ser um grupo informal, talvez por isso existe já há 20 anos, não é? Se fosse formal e se tivesse todas aquelas hierarquias explícitas ou implícitas do grupo, talvez já não existisse. E tem outra particularidade muito especial, que é só fazem uma exposição por ano, e a exposição ainda por cima dura um dia. E então, para quem está habituado a montar exposições, ver todas aquela cenografia, aqueles artefactos, aquela localização, e pensar que ao fim do dia é tudo desmontado e acabou, é incrível, mas também é isso que a torna um evento especial, e é por isso que tem tanta gente, e para o ano voltamos a estar. Na altura falamos ao Carlos se ele podia trazer, se eles podiam vir até ao Porto, e pronto, e disseram que sim, e foi muito bom. E inclusivamente o mote era um bocado do calcário para o granito, e temos, portanto, uma mostra, nem direi propriamente seja uma mostra da presença de vários participantes. Eles também têm um bocadinho de reserva em relação ao termo artista, e que eu acho bem. Portanto, que os participantes, portanto, estão presentes neste, em Miraflor, e a exposição termina amanhã. A exposição acontece dentro da galeria, acontece no pátio do Mira, e as obras ficam lá excepcionalmente bem, e pela primeira vez na casa em ruínas em frente, que é propriedade da Associação dos Albergues Noturnos do Porto, com quem começamos a desenvolver uma atividade e um projeto sustentado. Eu iria, tal como habitualmente, passar a palavra ao Paulo, que se vai apresentar, que vai dizer como é que chegou à fotografia, aquilo que ele gosta, aquilo que está a fazer, o que pensa fazer no futuro, e, portanto, tal como habitualmente, colocam as vossas questões ou os vossos comentários no bate-papo ou no chat, e depois, no fim, abrimos a conversa a toda a gente. Paulo, obrigadíssima por estares aqui agora, e bem-vindo. Obrigada. Obrigado também, boa noite a todos. Eu queria, claro, começar por apresentar, agradecer, aliás, este convite, estas oportunidades. Eu, de facto, não sou muito falador, fotografo mais do que falo, e, portanto, tenho sempre alguma dificuldade em expor as ideias todas. Embora isto me pareça, eu sou médico e, portanto, isto parece-me até uma espécie de uma apresentação médica
que é relativamente... Essas estou habituado a fazer. Provavelmente na medicina percebo mais do que estou a falar do que aqui, mas enfim. Eu vivo há muito... voltando a esta história do nome, eu de facto não uso o nome Paulo Figueiredo quando fotografo, eu autodenomino Dr. Gica. Até facilita muito telefonemas que, por exemplo, que me chegam e a minha secretária ou alguém vem-me dizer: está ali um senhor que quer falar com o Dr. Gica. Eu já sei quais são os assuntos que são mais agradáveis habitualmente que os outros quando é o Dr. Paulo. Portanto, isso até me gera muito mais os meus telefonemas e eles já sabem que eu tenho 2 nomes. Eu costumo dizer que quando eu sou o Dr. Gica tenho outro chip. Esta história do Paulo Figueiredo devia ser de facto... Eu não tenho nada contra saberem o meu nome, mas é outro alter ego, é um ego que eu tenho aqui. Pronto, queria agradecer então esta oportunidade e prestar homenagem ao CJ, que é o que tem sido o nosso grande timoneiro ao longo destes anos todos e de facto não me parece... Eu não tenho nenhum saudosismo, mas é difícil imaginar este percurso de 20 anos sem o Carlos Júlio. Muito obrigado. Eu não me estou a despedir, mas nem vou concorrer, nem essas coisas. Então eu posso começar por a minha apresentação, não é? Compartilho a tela, não é? Se eu bem percebi. Sim. Existe de facto um percurso meu antes dos Pescadas, que eu já vou desenvolver um bocadinho mais à frente, que tem a ver com a minha vivência. Eu sempre estive habituado, durante a minha infância, o meu pai filmava-nos muito e fotografava, e portanto a minha vivência em relação à fotografia e mesmo aos filmes, que eram mudos, eram os 8 e os Super 8, só muito mais tarde é que veio o som, e portanto há uma espécie de uma convivência natural entre mim e a fotografia. Todo o meu percurso foi feito com os preto e brancos, as revelações em casa, na casa de banho. Depois eu acho que tenho sido muito privilegiado no meu trajeto, porque depois tinha acesso a instalações que eram profissionais dos hospitais e lá fazíamos uma ginástica para utilizá-las, e eles tinham tudo aquilo muito bem montado, os ampliadores eram bestiais, havia sempre material para fazer as revelações, até havia umas máquinas engraçadíssimas para secar as fotografias e espelhá-las. Eu andei à procura deste nome, mas não me consigo lembrar. E foi aí que eu, de facto, comecei. E, portanto, tenho o que eu costumo dizer que é uma mais-valia extraordinária, e isto é quando estou a discutir com meus filhos, é que atravessei uma alteração da fotografia que vem destes métodos muito... O meu pai fazia os reveladores quando revelava ele as fotografias. Isto foi vertiginoso, embora tenha sido ao longo de mais de 20 anos, eu não vou dizer a minha idade, e portanto passei por uma série de modificações técnicas que me permitem entender de outra maneira e que sem ofensa, e até pode ser uma mais-valia, os jovens não podem ter. Esta mudança da tecnologia que nos vai afetar a todos, tanto é na fotografia como em tudo, não é? Portanto, aqui não há nada de... Mas isto traz uma aproximação diferente. E, portanto, de facto, como eu estava a dizer, eu tenho uma espécie de épocas, é do século passado e agora deste século, mais ou menos. E de facto, os Pescadas começaram muito ecologicamente com os passeios pelos montes, não havia muita fotografia. A fotografia surgiu quase por acidente, acho eu. Mas isso o Carlos Júlio gosta de separar. Portanto, eu vou primeiro descrever o projeto que está
que está no Mirafórum. Foi o meu rato. E ele começou eu tenho um hábito e uma curiosidade que é ir experimentando novas técnicas. Eu sempre defendi que nós devíamos treinar muitas técnicas e, sendo a técnica fotográfica uma espécie de linguagem, nós devemos treiná-la como para escrever ou para falar. E, portanto, quando eu vou sempre experimentando coisas novas. Eu estava a experimentar esta história de digamos, naturezas mortas, que eram, no meu caso, estes cubos de gelo, e que depois fui juntando alguns corantes. Quando o Carlos Júlio vem com o tema Primavera para apresentar em Tentugal, Manuela já disse que isto são acontecimentos efêmeros. Eu até, aliás, era muito mais radical e eu achava que devíamos queimar as obras todas no fim. Mas esta ideia nunca se ingrou, não sei porquê. Enfim, acho que era interessante. E estava eu a desenvolver estava-me a treinar nas naturezas mortas, digamos. E depois, refletindo sobre o tema que o Carlos Júlio propôs, que era a primavera, como já disse, lembrei-me de, em vez dos corantes, usar plantas ou folhas. Eu, de facto, não consegui. O projeto devia ter usado as flores de Tentugal e as folhas de Tentugal, mas eu não consegui fazer isso, porque isto ainda demorou algum tempo a experimentar quais eram os cubos, quais eram as temperaturas, punha a folha em cima, se gelava a água primeiro e depois punha a folha, como é que a folha, as que tinham flores, apareciam da parte de uma das faces. Depois existe este problema do ar, quando o cubo é feito, que ainda não resolvi, e, portanto, para fazer desaparecer o ar dos cubos, como estão aqui a ver, não é? Depois existe, e estou a falar muito da parte já técnica, existe um problema enorme de reflexos, porque o cubo vai derretendo, vai criando água à volta, e é preciso fazer alguma ginástica para... Eu não acho exatamente que isto seja um projeto acabado e tenho que resolver alguns problemas. Não consegui pôr a máquina no tripé, porque o sítio onde eu tinha este tipo de iluminação, por causa dos reflexos, era difícil pôr o tripé. Depois tinha um problema de intensidade de luz, estava a usar ISOs muito altos, e como não tinha o tripé, e para isto não ficar tremido, há montes de fotografias tremidas e desfocadas. Os autofocos também são muito difíceis de fazer e tem que ser focagem manual e fazer ao contrário, aproximar a máquina até estar a parte que nós queremos focada. Como sabem, esta história de usarmos uma máquina muito perto do objeto tira-nos grande profundidade de campo e, portanto, aqui as focagens são relativamente difíceis. Estas não estão lá na exposição e, portanto, se quiserem ver a outra, têm que ir ao Mirafórum, não é? E foi assim que surgiu este projeto. Eu não modifiquei grande coisa na pós-produção, aumentei ligeiramente o contraste para esconder. Isto era, os cubos são postos num tabuleiro transparente e o fundo é preto. E, portanto, ainda podem ver aqui alguma mais ou menos visualizável ali a estrutura do pano que está por trás. A luz era uma luz natural, que vinha mais ou menos, vinha de cima, a 45 graus, mais ou menos. Havia lá um local que estava assim. Em termos técnicos, eram estes os problemas. Não é problema, é uma característica. E, portanto, fui fotografando as flores, fui colhendo cada vez mais, e agora, para o futuro, tenho estes problemas, não são problemas, são assuntos, ou issues, para resolver, que é o ar, o tal ar que talvez isto fique melhor sem ar, e este problema dos reflexos aqui Pronto, isto demora algum tempo, isto é, quando a gente põe os cubos, a gente não consegue ver logo a planta, e, portanto, temos que estar à espera que aquilo derreta, vá derretendo. Eles não derretem todos iguais, depois vão escorregando no tabuleiro,
e aquilo torna-se às vezes complicado de resolver. Outra parte que também gostava de explorar neste projeto é obter alguma forma, se eu conseguir que os cubos derretam um pouco e se colem uns aos outros dentro de um recipiente com algum volume, eles vão manter uma forma, pelo menos durante algum tempo, para obter uma espécie de mais um volume e um pouco mais de complexidade. Pronto, foi isto que deu. Chama-se de gelo. Parece-me evidente a associação entre primavera, de gelo e o que eu fotografei. Outro projeto que eu gostava... Podem fazer as perguntas no fim. Este outro projeto... Eu vou falar em vários projetos porque têm, digamos, aproximações e questões técnicas diferentes. Este não está dentro do quadro do Pescada, ainda tenho alguma independência, e tem este nome, e tem a ver tem um viés da minha profissão. Eu faço muita biologia molecular e, portanto, estou muito sensível à expressão génica dos cromossomas celulares e, portanto, sempre me espanta, no bom sentido, como é que é possível uma série de proteínas e aminoácidos dispostos de uma certa maneira darem uma diversidade e uma complexidade que, além de funcional, é bonita, minha opinião. E, portanto, lembrei-me eu estava a tentar lembrar-me se este projeto tinha nascido antes da série que houve sobre animais que estão em extinção, que andou aí, mas não me consigo lembrar, acho que não teve nada a ver com isso. E, portanto, os olhares, isto tecnicamente, de facto, demora algum tempo, porque, se pensarem bem, as cabeças dos animais raramente estão paradas e portanto, é preciso alguma paciência. Depois, quando a gente se aproxima dos animais, claro que eles fogem, não é? Eu não utilizei nenhuma comida para aqui enganar aqui os animais. E alguns zangam-se. Este dos olhos carregados à direita, queria-me destruir a máquina, literalmente, e quase ia acertando. Porque para ter este tipo de fotografias, nós ou usamos uma tela grande, mas a tela torna muito difícil porque eles estão sempre a mover. E, portanto, aqui é mais fácil nós aproximarmos, mas eles fogem, depois a gente anda atrás. E, portanto, isto cria aqui uma coisa de dificuldade. Temos um problema de focagem também que não é fácil. Eu aqui também usei focagens manuais e tinha que esperar mais ou menos que eles estivessem na parte focada para... Tenho imensas fotografias desfocadas e tremidas, isto demorou algum tempo. Os animais estavam geralmente... uns foi na escola agrícola e outro foi em alguns jumos por onde eu passei. Mas eu acho que isto... podem fazer qualquer sítio. Pronto, isto... Outro projeto, este já tem alguma coisa a ver com os P5, porque uma vez mais foi o Carlos Júlio que teve a ideia de ir visitar, imaginem só, uma fábrica que produz objetos religiosos e que, não sei por que será, era em Fátima. E lá arranjou os contactos com o senhor e fomos lá visitar, que nos recebeu de maneira muito simpática. E o termo devoção tem a ver com várias devoções que são incluídas aqui nas fotografias. Uma delas é, obviamente, a devoção religiosa. Eu tive uma educação religiosa, portanto, isto tem alguma coisa a ver com isso. É um pouco estranho ver estátuas todas iguais, do mesmo santo. Cria uma reação estranha.
e isto funciona, epá, em termos técnicos isto foi, epá, ainda foi mais difícil, porque toda a empresa estava às escuras, quase que trabalhavam às escuras, as funcionárias tinham umas luzes para o sítio onde pintavam e faziam a escultura, mas o resto tudo era às escuras. E claro, mais uma vez, não levei tripé, nem flash, nem iluminação, e portanto isto foi tudo, há muitas tremidas, era muito difícil, muitos ISOs altos, difícil isto tudo, mas eu tenho algumas cores, mas não, neste caso resolvi só fazer estas. Continuando, vamos agora passar para outra, porque é uma questão mesmo. Ok. Isto então tem a ver com o meu percurso fotográfico. Durante o meu percurso fotográfico, pré ou pós P5, fui contactando com muita gente que me influenciou e que eu acho que é uma coisa que todos os fotógrafos têm na sua vida, são pessoas que nos influenciam fotograficamente. Algumas destas pessoas não são fotógrafos, outros foram professores, muitos são amigos, não é? E tem alguma coisa a ver com as primeiras coisas que eu fiz, como por exemplo a Olga Seco, que é a Galeria Santa Clara, foi o sítio onde eu fiz a minha primeira exposição. O Paulo Bernachina foi o que publicou um livro que se chama Transnatural, que tem a ver com o espólio fotográfico do Museu Botânico. Também nesse livro estão algumas fotografias. O Javier Dias, que é do Porto, provavelmente conhecem, foi um dos professores iniciais, porque depois os pescadas, quando resolveram começar a fotografar, achavam que precisavam de formação. Então, desenvolvemos aqui uma metodologia que era, eles vinham-nos dar umas aulas e para a gente aprender alguma coisa sobre fotografia. O problema é que de vez em quando eles mandavam-nos fazer uns trabalhos de casa. Essa parte é que gostava mais. Mas fui aprendendo imenso. Eu sou um autodidata e isto é uma... não sei se isto se pode dizer. Eu fiz pós-graduações, posso ser autodidata. Não sei se isto é possível, mas se calhar. Isto é só para dizer que isto foi a primeira exposição dos Pescadas e portanto, o meu primeiro trabalho eu não consegui encontrar as fotografias originais. Chamava-se Sexo, Sorrisos e Máquina Digital. E era uma apropriação do termo de um filme que se chamava Sexo, Mentiras e Vídeo. Não sei se viram, é um filme canadiano muito engraçado. Esta particular fotografia chamava-se Rasga-me Toda, porque era um cartaz sobre uma publicidade de um circo e que estava assim exposto. Eu tenho algum desvio de achar que o humor é uma coisa importante nas fotografias. Este é só um exemplo do que a Fátima Seneca nos obrigava a fazer. Só para ler o texto a gente precisa de algum tempo para perceber o que ela quer. E foi uma experiência inesquecível trabalhar com a Fátima Seneca, mas não vou fazer mais nos comentários. Também aprendi que existe uma metodologia para desenvolver um projeto, digamos, de uma maneira muito mais profissional do que eu estava habituado, que é preciso discutir cada ponto por si e é preciso registá-lo. Isto parece um projeto de investigação. Tem praticamente os mesmos passos. É preciso um conceito, ver a bibliografia, fazer a pergunta, ver o material e métodos. Depois é muito importante, aqui só está a parte das coisas que dos parâmetros que a gente tem que pensar, mas o que eu queria aqui mostrar era a reperagem, que é uma coisa importantíssima.
e que tem algumas situações que até foram engraçadas. Este projeto Casino Royal era um conjunto musical que me foi encomendado, embora não me tivessem pago nada, enfim. Mas eu conhecia os Casino Royal, que é um grupo musical, curiosamente também de Tentogão, onde está o líder, onde vive o líder, digamos. E a encomenda era para fazer uma série de fotografias que o grupo pudesse distribuir com publicidade nas suas atuações, mas que tinha que ser feita na Quinta das Lágrimas, que é uma quinta, um hotel que existe cá em Coimbra. Então lá fui eu todo contente de fazer a reperagem, mas eu não vou voltar para trás, mas na descrição dos projetos, quando a gente faz a reperagem, deve ter atenção às horas e ao sol e à iluminação serem mais parecidos com a hora que vamos fotografar. E aqui, quando eu fiz a reperagem, estava um dia cinzento. Quando cheguei, estava lá um sol do diabo, e com montes de sombras e não sei o quê. Um dos membros, sofreu muito, porque ele, quando abriu os olhos, chorava. Tinha uma fotofobia. E claro, eu não ia fotografar-se com óculos e não sei o quê. Este é o líder, é o Pedro, estes são os Casino Royal. Aqui, de facto, começa a haver outro assunto que é muito importante e isto foi complexo. São 6 pessoas que se deslocam dos seus trabalhos profissionais para virem ser fotografados por um desconhecido a Coimbra. E, portanto, quando eles chegaram, havia um ambiente de cortar a faca, porque eles não me conheciam, eu só conhecia o Pedro bem, não sei o quê. Depois isto, claro, que no fim terminou tudo bem. E o que ajudou imenso foi eu ter feito uma espécie de instruções sobre cada local fotográfico que eu tinha escolhido. Portanto, quando eles começaram a perceber que aquilo estava muito mais estruturado e pensado e refletido e não sei o quê, aquilo começou a tornar-se muito mais fácil. Portanto, isto é um assunto clássico quando nós começamos a fazer retratos ou algo em que as pessoas fotografadas também têm algum interesse. E, portanto, é preciso construir uma relação. Eu estou a dizer umas verdades lá para ali, não é? Toda a gente sabe o que eu estou a dizer, mas de facto às vezes é preciso investir seriamente neste assunto. E isto, eu tive ajuda de uma pescada, foi a Maria Antónia que me ajudou durante umas horas de manhã, mas isto torna-se fisicamente extenuante, e nós fotografamos das 10 à 1 da tarde primeiro, e eu a seguir ao almoço, que era para continuar, eu praticamente não conseguia fotografar nada, que isto é fisicamente e mentalmente muito, muito exigente. Claro que é preciso controlar este número de pessoas todos ao mesmo tempo. E de facto é preciso provavelmente alguma ajuda. Portanto, está aqui o grupo. Eu não tive particular cuidado, embora também estivesse escrito no que devia ser, em controlar a autoria das fotografias. Portanto, eu entreguei de bom grado as fotografias, era mais ao Pedro, mas depois perdi controle sobre a autoria. É claro que eu estou a presumir que as fotografias eram boas e que eles gostavam das fotografias. Eu acho que eram boas, embora sejam clichês do princípio ao fim. Mas achei que era mais ou menos isso que eles queriam. Tenho feito outros projetos que são muito mais pontuais. Este, por exemplo, tem a ver com uma sessão sobre as pessoas mais idosas, que foi na Faculdade de Psicologia, e há uma professora que é minha amiga e que me pediu, que me pediu a mim e a outras pessoas que durante lá o debate que eles iam fazer, tinham várias sessões, havia uma exposição de fotografia
sobre o amigo maior. Pronto. E aqui surge outro assunto que também é muito importante. Eu lutei muito quando o Carlos Júlio propõe um tema, é uma tentação nós irmos ao nosso arquivo e ir buscar a fotografia que mais se adapta à pergunta para resolvermos o problema. Isso não é bem honesto, mas há situações que não se conseguem contornar. Esta foi nitidamente, eu aproveitei-me de coisas que eu já tinha para resolver o problema. Esta exposição foi aí no Porto, da Galeria de Van Gogh, que provavelmente conhecem. O tema era O Homem na Cidade e a fotografia foi esta. Obviamente eu não fui, isto é em Nova Iorque, eu não fui a Nova Iorque de propósito fotografar, portanto isto é outra apropriação. A única coisa que eu posso dizer a meu favor é que de facto eu esperei, fiz a minha família esperar, que estávamos a visitar, estávamos em férias, esperar até que a luz se incidisse só, fosse diminuindo e incidisse só nas pessoas. Nova Iorque tem isto, já muitos fotógrafos exploraram como são ruas paralelas e são perpendiculares, quando o sol a certa altura bate de um lado e projeta uma sombra. Isto já foi feito por muitos, vai aproveitado por muitos fotógrafos, mas melhores que eu, claro. Este é o outro e também veio de uma ideia que foi, não sei se lembram, houve uma altura em que só se viam fotografias de dançarinos de ballet fora do seu contexto. Portanto, tiraram os bailarinos dos teatros e punham nos sítios mais diferentes. Eu achei que a ideia era interessante. Isto continua a passar pelo aquele exercício que eu faço regularmente, que é treinar técnicas. Eu achei que isto era uma coisa interessante para fazer. A minha mulher dança balé, eu conhecia as bailarinas, portanto isto é uma vantagem inestimável, não é? Porque cria logo uma vontade entre as pessoas e isto foi feito em Coimbra, agora não me lembro, no Jardim... Jardim da Sereia. E Sereia, exatamente. Mas digo-vos que para elas estarem aqui penduradas aqui ao pé das árvores tiveram que sofrer, se forem lá ver, isto tem uma altura significativa, portanto elas até estavam um pouco com medo para fazer isto. Portanto a ideia inicial não é minha, mas é uma cópia, digamos, da ideia. Outra ideia que tem, este agora sim, eu para fazer esta fotografia estive a pensar, demorei 6 meses a conseguir, li várias coisas, fui montes de fotografias de pessoas a ver com a memória, o que era a memória, o que não era a memória, não sei o quê, até que o meu cérebro, e não fui eu, isto não é uma dedução lógica do que eu estava a ver, fez lá um curto-circuito e achou que eu não precisava de procurar mais, bastava fotografar a mão da minha sogra, com todas as memórias que isto traz, uma mensagem muito direta. Isso não é por a gente procurar muito, que às vezes nos cai a maçã na cabeça. Uma coisa também muito que acontece, imagino eu, a toda a gente, é quando aquilo não corre bem. Pronto. Eu penso que toda a gente sabe dos concursos da FNAC, são interessantes. Eu resolvi concorrer que era cá em Coimbra, e que o objeto era, o tema geral era percurso, curiosamente. E aquilo funcionava, nós tínhamos 12 horas para percorrer 6 pontos em diferentes sítios de Coimbra e na altura que chegávamos ao ponto eles davam-nos um tema e nós tínhamos que fotografar esse tema e tínhamos que percorrer os 6. Bem, foi um desastre, porque embora eu tenha
eu continuo a achar que eu fiz... Fiz o que tinha que fazer. O projeto falhou. Penso eu fiquei um bocado frustrado, ou muito frustrado, porque não achei que para perceber o que eu tinha fotografado era preciso ter um texto de apoio ou explicar o que é que tinha sido, o que é que eu tinha fotografado. Também não as duas fotografias não serem boas, não é? Claro. Mas aquilo foi um desastre completo. Pá. E fiquei um bocado traumatizado com a estação. Esta particularmente é não sei se conseguem perceber, não é suposto perceberem muito bem. É um manequim transparente, depois tem aqui umas reflexões, e o tema neste caso, neste ponto, era o pecado. Outro tipo de falhanços, isto também foi uma espécie de uma encomenda em que a pessoa que encomendou trabalhava em fatos de balé e queria construir um catálogo. E aqui surge uma coisa interessante. Provavelmente isto foi pouco conversado antes. Provavelmente não, isto foi muito pouco conversado antes, muito menos que eu fiz com os Casino Royal. E o que aconteceu foi que as fotografias, embora eu acho que elas estão bem tiradas e são interessantes, não funcionam para o fim que foram, digamos, encomendadas ou realizadas. E, portanto, isto também pode surgir, e voltamos ao mesmo problema, se querem fazer um projeto em que seja uma espécie de uma encomenda, ou que seja uma encomenda, é preciso terem isto, estou aqui a dizer baboseiras como se eu fizesse isto muitas vezes. Os retratos encerram do mesmo assunto. Há, de facto, uma maneira que é também ortodoxa, que é preciso estabelecer uma relação pessoal entre o fotógrafo e a pessoa a fotografar, e isso torna a comunicação fácil. Há uma espécie de conjugamento de ideias e aquilo funciona e torna-se, digamos assim, relativamente agradável fazer este coisa. Ou não. Este projeto foi muito engraçado. Houve um amigo nosso que não foi o Carlos Júlio, embora o Carlos Júlio também foi lá fotografar, que chega de um dia para o outro e diz assim: pá, vocês querem ir fotografar o hospital pediátrico, que na altura já estava desativado, não tinha lá nada. E depois eu arranjo uns modelos, pá, que também querem ser fotografados e não sei o quê e tal. E, pá, acho que nem tive tempo para carregar bem as máquinas. Aquilo foi tipo de um dia para o outro. Quando lá cheguei, o modelo, depois ele chegou lá e distribuiu os modelos pelos fotógrafos presentes. Pá, aquilo foi de morrer. Eu nunca tinha visto as pessoas antes. E este particular modelo, durante todas as fotografias que eu tirei, eu acho que eu tirei muito boas fotografias, tinha uma agressividade enorme em relação a mim. Eu nunca lhe perguntei exatamente porquê. Então isto tornou-se outra coisa, que foi, eu pedi-lhe para ela fazer isto e ela fazia um pouco contrariada. E pronto, andámos assim umas horas e não sei o quê. Portanto, o meu ponto é, ou nós estabelecemos uma relação cordial ou não. É possível tirar fotografias contra gosto e elas saírem boas. Este é outro tipo de retrato. Estava já não sei fazer o que em Lisboa, quando vejo um cão com uma trela, quer dizer, não era um cordel, era uma trela boa, parado no meio da estrada, no passeio, como se estivesse à espera de alguma coisa, e tinha um prato de água e não sei o quê. Eu curiosamente comecei a falar com o cão. Disse: então, estás perdido e tal, que está o teu dono, não sei o quê. Ele era amigável e tal, fez umas festas, estava eu nestes preparos quando veio o dono, que era este meu amigo. Então estivemos ali numa amena, que é um homeless. Estivemos ali numa conversa e no fim eu acabei de dizer: posso tirar uma fotografia? E ele disse: pode. E afastou o cão e eu disse: não, o cão é que é o objeto do assunto, porque se não fosse o cão eu não estava ali a tirar.
estas histórias eu acho que acontecem a toda a gente. Este é do... Eu acho que o Paulo está a ver. Isto é uma fotografia que eu tirei ao Paulo na China, que ele organizava uns... Como já disse, ele foi o responsável por uma das minhas publicações em livro. É uma colaboração, claro, não é um filme, não é um livro das minhas fotografias. Ele organizava uns filmes, passagens dos filmes no Botânico à noite. Não sei quê. Eu alguns fui ver, muito poucos, mas fui ver alguns. E isto é a minha ideia do Paulo. Eu espero que isto não seja... Eu não lhe pedi autorização, mas depois dei-lhe a fotografia, claro. Numa destes ações de formação que eu fiz, havia um trabalho de casa que era preciso pôr som, fazer um vídeo com som e não sei o quê. Pronto, eu resisto muito a utilizar o som, enfim, nunca fiz vídeos, porque eu já acho a imagem tão complexa e é preciso decidir tanta coisa. Quando a gente junta o som, a tecnologia do som é uma coisa tão complicada como a imagem e, portanto, necessita de um investimento de tempo tão grande. E depois, enfim, é complexo. O vídeo é uma realidade tão complexa ou mais complexa que a imagem. E agora, peço o que vão ver a seguir é um vídeo, é uma espécie de um vídeo, é até quase um PowerPoint. Fui imensamente gozado pelos meus filhos, dada a tecnologia que eu usei na altura, mas isto tem mais de 10 anos, ou mais de 20, já nem me lembro bem. Os créditos do som vão todos para o Carlos Júlio e que vão perceber que sem este som, este trabalho não tinha tanta força. Este trabalho chama-se Ladies Night, Ladies Night era o tema de uma sessão de demonstração de kickboxing que houve na Figueira. E aqui a coisa que me impressionou, e que por exemplo, esta fotografia é paradigmática, é que as atletas primeiro batiam, mas batiam com uma violência... Só quem viu já sabe o que é que eu estou a falar. Mas depois, quando vinham falar com o treinador, havia este momentos de ternura que me confundiram totalmente. Eram duas coisas opostas, e isto foi a razão do vídeo, claro, é a razão das fotografias. Ok, agora a parte final. Eu de facto faço estes trabalhos todos mais ou menos programados, mas a minha natureza é a fotografia de rua, por estranho que pareça.
E, portanto, isto é uma das minhas fotografias, já tem mais de 20 anos, deve ser que passado, quando eu achava que era Cartier-Bresson. Eu, quando ando na rua, uso frequentemente outras mensagens que criem uma história à fotografia. Também gosto de fotografar desportos motorizados. Ao princípio era as máquinas em si. Muito mais recentemente interessa-me a relação das pessoas com os, que é um assunto rico, que é as sensações que as pessoas têm a ver o que gostam, ou os seus heróis, ou assim. Também fotografo dança, como já disse antes, este não é balé, é flamenco. E também gosto muito, principalmente, embora esta seja a preto e branco, gosto muito das danças populares por causa das cores. Tem cores sempre muito interessantes. E pronto, não é o fim. Olha, logo-se vê o que é que... Pronto, estou à vossa disposição. Posso fazer um comentário rápido sobre o que é que eu uso? Eu uso uma máquina não reflex que anda sempre comigo, que digamos que faz a reperagem dos sítios, é que eu tiro fotografias de rua. Não é particularmente boa, não tenho uma Leica, qualquer dia atravesso. E depois tenho um material pesado, são full frames com as objetivas adequadas e que pesam na mochila, quando eu levo tudo, 15 quilos. Portanto, já percebem porque é que eu não ando com os 15 quilos atrás. Tenho sempre uma máquina pequena e depois, eventualmente, volto ao sítio. Ou quando é apropriado, levo logo material, mas 15 quilos é muito quilo mesmo para levar as mochilas. Não gosto particularmente de flash. Ainda hei de desenvolver um trabalho de iluminação artificial que ainda não está desenvolvido. E pronto. Vitória, acabou essa história. Olha, muito obrigada, Paulo, pela tua apresentação. Fazemos geralmente aqui um breve comentário e um deles é a diversidade de projetos e que foi bom teres trazido diferentes projetos, teres conversado sobre questões de ordem técnica, mas são muito mais do que técnica, mas teres explicado as dificuldades que tiveste, por exemplo, com os teus cubos de gelo, que são maravilhosos, portanto, aquele teu trabalho, não só dos cubos, mas das plantas congeladas, até aos projetos falhados, porque geralmente as pessoas não falam dos projetos falhados, para já porque também não temos muito tempo, não é? E, portanto, privilegiam os projetos conseguidos, mas eu acho que falar sobre o erro, falar sobre a falha é uma forma extraordinária. Primeiro a pessoa expõe-se, não é? Nessa falha, nesse erro, mas também se aprende muito e traz muita humanidade ao fotógrafo, tantas vezes parece sempre tudo extraordinário e excepcional e não é assim, não é? A vida não é assim. Por outro lado, ainda bem que houve quem orientasse aqui a questão do som, porque aquelas fotografias com som, tens toda a razão, são fotografias que ganharam imenso com a associação a um som. E nós tivemos essa experiência quando no tempo do Covid fazíamos todas as semanas uma inauguração de uma exposição de fotografia e achávamos que as fotografias, achávamos não, foi fundamentalmente o João, que poderia associar um som às exposições e era incrível, era ele que fazia essa banda
sonora das exposições de fotografia, que não eram propriamente música, mas era uma mistura de sons que poderiam ser harmónicos ou não. E a diferença entre as fotografias com som e sem som, o vídeo das fotografias com som e sem som era impressionantemente diferente, e isso reconhecido pelos autores, e em que eles também se reconheciam nessa associação. Portanto, essa ideia do som associado à fotografia, às vezes revela a fotografia, revela mais coisas que a própria fotografia sozinha não revelará. E, portanto, e tens uma diversidade impressionante de registros, e também focar uma coisa que me faz um bocado de inveja: tu pensas muito bem os teus projetos. Quer dizer, os projetos são muito, portanto, pensados, mas ao mesmo tempo a fotografia de rua também vive um bocado da imprevisibilidade do momento, ainda que tu, e muito bem disseste, daquela fotografia estiveste à espera daquela luz, naquele momento, naquela hora, para tirares esse efeito. E, portanto, é muito engraçado o teu pensar, o fazer, no caso daquele projeto do Casino Royal, a reparagem, teres a preparação toda do projeto conceptualmente, mas ao mesmo tempo a fotografia de rua também nos disponibiliza uma certa imprevisibilidade, de estarem os miúdos a jogar, quem é que passa, quem é que anda. E, portanto, acho que foi muito, muito inspirador. Muito obrigada. E agora está aberto o som, e esse som. O som. Epá, o Carlos Júlio, isto é tudo para ti, pá. Então, Carlos, queres dizer alguma coisa já agora? Não é como. Não queres? Não, mas tens que falar. Tu não te podes remeter a esse silêncio monástico e pôs-te longe. Vá lá, vá lá. O que é que tu tens a dizer? Anda, tramaste-te. Liga o som. Vá. Já está som? Estão a ouvir? Está? Eu tenho pouco a dizer. Tenho a dizer que eu gostei muito da apresentação do Gica, porque eu acho que, como também a Manuela há pouco referiu, eu conheço muitas fotografias do Gica e ele poderia ter optado por trazer as suas melhores fotografias em todos os géneros que ele explora. E teríamos aqui uma apresentação em que ficávamos praticamente estupefactos, sem respiração. Uau. E, enfim, iríamos aplaudir e era apoteose. E acho muito interessante ter feito exatamente o contrário, porque uma boa fotografia tem por trás muito trabalho de reflexão e certamente muitos erros, muita tentativa até chegar à perfeição. E eu acho que esta forma de se expor acho bastante interessante, e é um pouco, eu acho que é a marca deste nosso grupo. Em vez de sermos vedetas infalíveis e super estrelas, temos prazer em fazer. E neste prazer de fazer, sabemos que vamos errar. E esse erro é depois utilizado para melhorar. E pronto, acho que esta apresentação, acho que gostei muito. Parabéns. Eu paguei ao Carlos Júlio para ele dizer isto. Claro. Claro. Ainda não recebi, mas Tá bem. coisa combinada. Mas agora, complementando isto, dizer-vos uma coisa. Pelo Mira passam imensas pessoas, não é? E as pessoas revelam-se também na aproximação que fazem connosco, nas montagens. Nós vamos conhecendo as pessoas, e o que eu achei muito estimulante e até surpreendente foi neste grupo, que são tantos, porque eles são muitos, de diferentes idades, prevalecendo as pessoas maduras, não é? Chamamos-lhe assim, e há muitos estados de amadurecimento, não é? Portanto, há maduros de diferentes níveis, mas era genuíno, e não sei quantas obras temos ali apresentadas, mas são umas dezenas de obras, e foi muito bom durante as horas, largas horas que estivemos juntos, perceber esse lado de disponibilidade uns para os outros, e mais ainda de facto não haver vedetas. E quando nós no texto dizia não sei quantos artistas, e o Carlos Júlio disse não vamos escrever artistas, vamos escrever participantes, e de facto há
há pequenas, grandes coisas que são manifesto das pessoas e são manifesto de um grupo como é o vosso. E, portanto, foi um prazer muito grande e, portanto, aquelas almoçaradas na Rosa foi sempre um corolário muito, muito adequado ao ambiente que se vive nas montagens. E, portanto, isso é um bem maior. Eu acho que, inclusivamente, é maior que as próprias obras, não é? Ou é complementar à coisa grande que são as obras que vocês apresentam. É isso, era complementar só o que o Carlos disse. Arlete, vou ativar o som. Vá lá. Boa noite. E quando você fala dos erros e acertos, né, da montagem de tudo, hoje eu me preparei para assistir desde o início, né, porque para mim é sempre uma aprendizagem muito rica, desde o primeiro contato que eu tive com vocês, mas os imprevistos acontecem. Aí eu tive que entrar no modo mãe e dar um socorro à filha lá de Montevidéu para umas coisas que ela precisava fazer com urgência no computador. Então, eu perdi uma boa parte, né? Quer dizer, eu programei uma coisa e saiu outra, mas eu me comprometo comigo mesma de ver depois o vídeo, né? Porque vocês estão falando tantas coisas tão importantes, eu só tenho a querer ver novamente, né? O que eu deixei de ver no início, né? E, antecipadamente, já dou os parabéns ao artista, ao companheiro, ao trabalho que ele trouxe, que eu tenho certeza... Não sou artista, não sou artista. Eu sou participante. É parceiro, é como é participante. Participante, Paulo, obrigado. Outro pai. Okay. É incrível porque há muitos médicos fotógrafos. Aliás, há muitos médicos artistas. Nós conhecemos muitos médicos fotógrafos que frequentam o Mirafórum. Resistimos a fazer uma exposição de médicos porque, além de acentuar um certo corporativismo, trazê-lo para o mundo da arte não está bem. Mas a pergunta que te queria fazer era se o facto de tu teres essa profissão, se tu achas que de alguma maneira influencia a tua maneira o teu modo de fotografar, o modo de escolher os projetos, se há alguma relação. Sim, eu não falei nisso. Eu tinha umas discussões muito engraçadas, porque era assim, há esta ideia, não vou classificar esta ideia que a fotografia que nós estamos a falar aqui não representa a realidade. Uhum. E é só uma imagem, é uma impressão, uma ideia, não sei o quê. Eu costumava sempre usar este argumento. Assim, pá, vocês são os tipos especiais. Quando fotografam, é assim, não é bem real, é uma ideia da realidade e não sei o quê. Mas quando vão ao médico e tiram uma radiografia, ou um TAC, ou não sei o quê, acreditam profundamente que aquilo é verdade. Portanto, vocês é que têm que resolver este problema vosso, desta aparente discrepância entre a realidade ou não realidade que vocês querem. Bom, o que é que eu faço assim? Eu sou anatomopatologista, portanto, eu vivo imagem. Portanto, eu vejo coisas ao microscópio e tiro fotografias macroscópicas e, portanto, obviamente, a minha vida é a imagem. Isto tem umas partes técnicas que são importantes. Eu não falei nisto, mas tem, por exemplo, o assunto do armazenamento. Portanto, eu lembro-me de fazer listas intermináveis, eu lembro-me de escrever os slides, o que é que eles eram. E agora surgiu este problema deste arquivo de uma fotografia que tem um número, inicialmente tem um número. E, portanto, nós precisamos, temos um assunto importante para resolver quando queremos recuperar e fazer uma estatística sobre as imagens que estão armazenadas. Portanto, isto é um problema comum da minha vida. E, portanto, eu sempre havia muitas partes comuns e, claro, que influencia a minha vivência.
é muito comum, é muito... Portanto, eu, aliás, até fui um bocado abusado pelo meu serviço, porque como eu sabia de fotografia, portanto, consegui fazer as escolhas técnicas para as máquinas que eram precisas comprar para o serviço, e agora, mais recentemente, os computadores, e mais recentemente destes programas, destas aplicações que servem para armazenar indexadas ao assunto que foi fotografado. Porque nem sempre a gente olhar a fotografia sabe, se lembra o que é que aquilo era. Pronto. É mais ou menos isso. Eu tenho aí uma vantagem, não é? E nunca, esta pergunta, nunca, portanto, não usas, imagina, as próprias imagens que vês ou no microscópio ou noutras imagens médicas. Eu estou-me a lembrar que, por exemplo, eu fico fascinada nos aeroportos ao ver as imagens das malas, as imagens que passam nas malas, e que aquilo é lindíssimo do ponto de vista cromático, das formas, todas as malas são diferentes. E a minha vontade era pedir, claro que isso é impossível, absolutamente impossível, era ter aquelas imagens e sobre elas trabalhar, não era tê-las só para as acumular, mas era trabalhar sobre elas. Se das imagens que tu vês no microscópio, até porque já tivemos trabalhos, estou-me a lembrar do trabalho que esteve exposto no Mirafórum do Renato Roque, que tinha a ver com imagens do olho humano, mas depois tivemos uma outra que era Helena Vicino, que apresentou imagens de um olho da baleia. No caso desta, precisamente imagens que ela fez ao microscópio e pega nessas imagens de um olho da baleia, uma baleia que apareceu morta na praia, e eles, o Renato Roque de uma maneira, a Helena Vicino de outras, mas pegaram nessas imagens e esteticamente assumiram-nas de formas diferentes, está bem? E eu era para te fazer essa pergunta. Sim, existe até, é muito frequente, não, bem, é frequente em alguns congressos de anatomia patológica haver uma sessão com fotografias de anatomia patológica relidas porque se assemelham a outras coisas, a aves, paisagens, isso é muito frequente. Mas eu fiz eu não quis... o que vou contar é um bocado mais agressivo, fora do universo médico, mas não, a minha profissão é estudar as peças cirúrgicas que são operadas na cirurgia. Portanto, a gente recebe a peça cirúrgica, provém por uma patologia determinada, e temos que selecionar o material a ser estudado ao microscópio a partir dessa peça. E, obviamente, aquilo vem cheio de sangue. E o sangue, quando nós estendemos aquilo na mesa, deixa uma espécie de uma impressão, não é digital, mas é uma impressão cirúrgica do sangue. Eu fiz uma vez uma exposição que eram só as impressões das peças. Eu depois passei a pôr um papel branco que depois fotografava. Portanto, a peça encostava, era retirada e eu depois fotografava essas imagens. Epá, se aquilo saiu bem, não saiu muito bem, aquilo dizia muito mais aos patologistas do que às pessoas, e era um bocado impressionante porque eu depois dizia que aquilo era sangue e era de uma pessoa verdadeira. Epá, é um bocado esticar a corda fora do universo médico, acho eu. Existe também uma tentação, porque assim tem que perceber que quando a gente entra dentro da profissão médica, como é que se diz? A nossa parte afetiva desliga-se um bocado e tenta não estar impressionado com o facto daquela doença estar numa pessoa, porque senão nós não conseguimos lidar muito bem com uma repetição diária de pessoas que estão gravemente doentes todos os dias do ano
vários anos a seguir. Portanto, a gente desliga-se um bocado. E há uma das partes da minha atividade são as autópsias. E é uma tentação que eu tenho resistido em fotografar os corpos mortos. Isto, se bem se lembram da história da fotografia, houve já muitos fotógrafos que se dedicaram a fotografar de maneiras mais benévolas, outras imensamente agressivas, com manipulações dos corpos. Na história da fotografia se vê-se muito. Portanto, eu tenho resistido porque acho que isso não é... Epá, não acho que seja, digamos... Tinha que ser para uma audiência que estivesse preparada. Eu não quero ser presunçoso, mas tinha que ser para uma audiência que tivesse... Eu não quero... Eu acho que chocar as pessoas na fotografia, epá, não é para mim, eu sei... Mas existe muitas vezes essa tentação de pormos coisas horríveis fotografadas de pessoas reais. É aborrecido. Não, mas existe essa tentação, claro. Claro. O sofrimento das pessoas é uma coisa que impressiona. E por que não retratar o sofrimento das pessoas? Mas não pode ser, não é? Quer dizer, existe um respeito. Nós não podemos estar a... Eu não quero estar a fazer isso. Apesar das pessoas até colaborarem eventualmente, mas mesmo com autorizações e não sei o quê. Embora hoje há se bem se lembram, há uma linha de pensamento que diz que se nós falarmos do problema, nós temos que falar dos problemas que existem, não é? O paradigma disto é o cancro da mama das pessoas das mulheres que também há cancros no homem, mas das mulheres que assumem que têm uma doença de cancro da mama e acham e pensam, sentem que devem publicitar este assunto para ver se ajudam. É um pouco também com a SIDA, como foi a SIDA, as pessoas ao princípio recuavam, mas depois houve uma tentativa de publicitar, no bom sentido, que aquilo existia, que era um problema e que tinha que ser resolvido. Nesse sentido. Mas não é o meu universo, pá. Não, custa-me fazer isso. Porque vejo sempre uma pessoa, acho eu. Não sei. Não, há outras pessoas que fazem isso, ainda bem. E esses assuntos, os difíceis, são para publicitar, claro, para serem resolvidos, com esse objetivo. Okay. Não é fácil, acho eu. Sou muito sensível, sou um artista. Eu não sou artista, afinal, sou participante. Parceiro. Olha, mais alguma questão? Para quem fala pouco, estou a falar muito, não é? Não, estás a falar muito bem. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Paulo. Eu gostei muito da apresentação e de algumas, quase todas, imagens e fotografias exibidas. E voltando à situação dos projetos falhados. Claro, eles são falhados porque na sua finalidade, quer dizer, porque elas são belíssimas, são boas fotografias. É pegar no que falhou na sua finalidade, no objetivo de encomenda e assumi-los como objetos estéticos. Eu queria perguntar se as fotografias surgem predominantemente como projetos, não necessariamente por encomenda ou para uma finalidade utilitária qualquer, mas se eles surgem sempre como projetos ou também há um sublinhar do campo imagético, do campo visual e assumi-los como objetos estéticos porque o são só e mais nada. Se costumas fazer mais isso ou mais projetos? É assim, eu de facto sou um fotógrafo de rua, mas achei que precisava, e isto é, digamos, a fundamentação para todos os meus projetos que são pensados. A fundamentação é treinar a linguagem, porque eu acho que se souber expor ordenadamente, estruturalmente, uma ideia de que eu tenho, se eu treinar essa linguagem, chega à rua e a linguagem funciona automaticamente. Portanto, eu absorvo
a parte técnica e aproximação dos projetos pensados para depois chegar à rua e tirar, e o meu cérebro automaticamente tirar as fotografias. É mais ou menos isso. Isto é um contrassenso, não é? Isto parece masoquista, mas é um pouco até, porque é um esforço enorme. Agora é mais fácil, mas ao princípio era um esforço enorme para planear as coisas. Era um esforço enorme, porque eu gostava de chegar lá e despachar o assunto, tirar 3 fotografias e ir-me embora, como o Carlos Júlio sabe, mas agora não, quer dizer, agora já, epá, este Carlos Júlio obriga-me a pensar, pá, já viram o que ele me foi fazer, pá. Não posso... Será que a melhor prática é uma boa teoria? Não, nós, por falarmos nos falhados, agora eu já faço algum, agora já não faço tanto, mas fazia exames aos internos, de vários anos. Nos últimos anos, eu dizia assim, espero que falhe muito. Depois fazíamos uma conversa. E de facto, eu acho que se as pessoas forem suficientemente... agora vou ser um bocado abusivo e se forem suficientemente boas, quer dizer competentes, percebem que os erros são o motivo da sua melhoria em todos os aspectos que a gente possa falar. É quando a gente cai que anda melhor. É quando a gente bate, começa a prestar atenção. É quando a gente maltrata um amor e o perde, que percebe que é pá, cuidado aqui que temos que resolver isto de outra maneira e temos que ter mais respeito pelas outras pessoas. Portanto, depende da personalidade da pessoa olhar para a fotografia e para qualquer coisa que faça de acordo com a sua personalidade. E, portanto, pode ter que treinar um lado ou ter que treinar o outro. E aí no meio, se calhar descobre... Eu sempre descrevi as fotografias do género, nós podemos ser fotógrafos de rua ou ser um David LaChapelle, que constrói a fotografia desde o princípio. Não há, é um estúdio vazio e depois vai pondo coisas, que é uma coisa que a mim me impressiona. Portanto, porque eu gosto muito mais de chegar à rua, apanhei. E, portanto, mas eu gostava de saber construir as fotografias, para depois poder ir à rua e automaticamente construir as imagens. Porque eu acho que, a certa altura, se nós vamos na rua e nos educamos o olhar, isto era uma expressão que se usava muito, educar o olhar, nós percebemos que vai haver uma fotografia antes dela acontecer. Isto acontece de vez em quando. Eu queria que me acontecesse mais, claro, mas isto tudo depende das nossas experiências anteriores. Ou então somos superdotados e chegamos lá e tiramos logo as fotografias. Não é o meu caso, tem que ser uma aprendizagem e trabalho. Trabalho. Aqui não há, é a minha opinião. O trabalho é a metodologia mais fácil para a gente conseguir uma coisa bem feita. O resto é sempre mais difícil. A gente se trabalhar é mais fácil. Estamos a desviar um bocado, mas é o que eu acho. Não sei se respondi bem à sua pergunta. Sim, obrigado. Olha, só para dizer que há pouco, quando falavas, não te lembravas do nome da máquina de secar fotografias, Sim. o Lucas disse que era a esmaltadeira. Exatamente. Esmaltadeira. Era um nome que eu já não me lembrava de ouvir aí. Esmaltadeira. Também tive uma. Enquanto eu fui um privilegiado, tive acesso a essas coisas todas. Tive uma. E grandinha até. Bem. Aquele tempo em que se usava o ampliador, já não mexo não há muitos anos. É isso. E há bocado quando estavas a falar que faziam os próprios químicos, nós chegamos a fazer os químicos, a ir a uma drogaria na rua Padre António Vieira, e o João ia lá, como era o vizinho da frente, à época, e pedia 5 gramas de um... Exatamente.
Ele guardava aquilo num papelzinho muito arranjadinho, aí aqueles embrulhos eram umas obras de arte. Então vinha com muitos pacotinhos, e depois misturava-se aquilo tudo, e estão a ver, aquilo era altamente tóxico, não é? Mas santa ignorância, aliás, parece que não nos afetou, não sei, mas passávamos depois horas e horas dentro de um laboratório, ali a aspirar aqueles químicos todos, o que agora seria pronto, impensável, não é? E em sítio sem ventilação, porque era uma despensa. Mas era uma despensa. Fazer a paragem com vinho branco também. Misturar nota 17 e vinho branco, um bocadinho de vinho branco. E vinagre também usávamos. Vinagre, essa é. Agora, os pacotinhos com 5 gramas, 10 gramas. Não beber vinagre, normalmente bebe-se vinho. Vinho branco, não é? Normalmente. Vinho branco é melhor, depois a gente também pode beber. Agora, há uma coisa que é verdade, que é a magia da revelação. Nós estamos agora a desenvolver um projeto com a Associação de Albergues Noturnos em frente à nossa galeria e optamos por a fotografia Pinhol. Porquê? Porque permite uma relação e é uma pessoa extraordinária que veio fazer essa oficina de Pinhol, que é o António Martins Teixeira, que além de ser um excelente fotógrafo, é um pedagogo ímpar e um entusiasta, de maneira que conseguiu pôr aquelas pessoas em situação de sem-abrigo a vibrarem com os canudos, não é? Que entretanto fizeram. E depois organizou-se um laboratório, aliás foi o João e o António, um laboratório fugaz de revelação, e aquilo continua a ser um mistério, não é? Então eles estavam num entusiasmo doido de ver, e nós mesmos, não é? Assim, também com muitas saudades, ver a fotografia ali a aparecer, que ainda por cima aparece em forma de negativo, não é? Depois tem que ser positivada, mas em papel. E é fascinante, de facto, essa magia do laboratório e de jogar muito com muita falha, que à época era muito dinheiro. Quando calhava mal, então uma fotografia 30 por 40, nós trocávamos aquilo, não eram escudos, não eram euros, eram escudos, e aquilo era uma fortuna, não é? Portanto, a falha ali custava muito caro. Portanto, vantagens agora desta tecnologia. Olhem, é isto. Se ninguém quiser colocar mais nenhuma questão, quem não começou desde o princípio, comece, porque vale muito a pena. Começa de uma maneira aparentemente gelada, com cubos de gelo, com materiais vegetais e outros congelados, mas de facto foi uma sessão que nos aqueceu o coração também, porque foi uma sessão muito, muito sentida, muito vivida, para além de se tratar de excelentes trabalhos fotográficos. Mesmo os falhados, concordo ali com o Paulo Lucas, acho que foi o Paulo Lucas ou foi o outro Paulo, e vocês hoje são... Hoje são tantos Paulos que a gente se vai confundindo, mas é isso. Obrigada, Paulo. Doutor Gica, muito obrigado, sim, Doutor Gica. Portanto, quando virem Dr. Gica nos jornais ou assim, já sabem que é ele. Exatamente. Há muitos, Dr. Gica há só um, não é? Este e mais nenhum. E obrigada, Paulo, obrigado, Carlos. Nós encontramos no sábado para fazer o levantamento da maravilhosa e claro, vamos ficar também com pena, porque se vão embora, mas para o ano já estão contratados, o cachê é elevadíssimo e, portanto, eles disseram que sim, que só podiam voltar ao Porto. Está bem? Ok, obrigado. Um abraço grande. Obrigado. Um abraço, boa noite. Obrigado. Muito boa noite. Obrigado. Está bem? Tchau, boa noite.